tempo de chuva, estava uma sequidão tremenda, eu acho que é julho para agosto, não lembro bem o mês, mas estava uma sequidão tremenda. E aí fomos para casa, com muita dificuldade fomos para casa. Quando nós chegamos em casa, de repente, à noite, o tempo começou a ficar mais escuro. E meu bem disse, vai chover. E aí ela preparou as vasilhas, colocou a gente chama no Nordeste a biqueira da casa, né? Colocou na biqueira da casa as vasilhas e Deus mandou uma chuva maravilhosa naquele dia. Choveu uma chuva para suprir a nossa necessidade, encheu todas as vasilhas. E meu bem, no outro dia lavou roupa, lavou casa, lavou. Então assim, Deus mandou a chuva. Deus fez chover no meu deserto. Glória a Deus. E eu lembro, vou abrir um parênteses aqui para dizer assim, eu sou muito grato ao meu Senhor. Por que eu estou contando esse testemunho hoje, 7 anos depois? Para fortalecer a sua fé e para honrar o Senhor, para honrar o meu Deus. Porque no Salmo 50, versículo de número 15, ele diz assim, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então o que acontece? Ela, com aquela água, supriu as nossas necessidades, mas nós continuávamos sem água e sem energia. Aí eu lembro que isso foi no domingo à noite. Na segunda-feira, eu com muita dificuldade fui orar, dobrei o joelho, eu acho que era mais ou menos aí umas 9 para 10 horas da manhã, eu estou orando, e eu vi o telefone tocando, eu ali do lado da cama, o telefone em cima da cama, tocou. Eu olhei para o telefone assim, mas não deu ousadia, deixei ele tocando, continuei orando. Aí o telefone tocou de novo, eu olhei novamente assim, mas não importei, continuei orando. O telefone tocou pela terceira vez. Aí eu olhei para o telefone, peguei o telefone, olhei, não conhecia o número, mas eu percebi que era da região dos pais da minha esposa, em Rondônia. Aí eu chamei ela, disse, meu bem, atende o telefone aqui, e continuei orando. E ela atendeu o telefone. Quando ela atendeu o telefone, era a avó dela dizendo, Andréia, eu estou ligando para ti, para dizer que eu depositei R$300 na conta dos R$400 na conta do Cícero. Soma aí para você ver. Segunda-feira. E aí quando eu levantei da oração, ela me contou, a gente se alegrou muito, né? Ficamos contentes com aquilo, agradecendo o Senhor e dizendo, Deus cuida. E deixa eu te dizer, na luta, na crise, Deus cuida. Você pode não lutar, mas você vai sobreviver, Ele vai cuidar. Ele cuida. Todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. No outro dia, terça-feira, eu não consegui orar, eu estava deitado. Novamente, o telefone tocou de novo. Minha esposa atendeu, era a tia dela, que mora em Rondônia também. E a tia dela disse, André, eu estou te ligando para dizer que eu depositei na conta do Cícero. Quanto que foi? 350. R$350. Ela depositou na minha conta, na terça-feira. E nós nos alegramos com Deus, com essas coisas. Na quarta-feira, eu tenho uma tia que mora em Redenção do Pará, tia Rita. Ela mandou mensagem para mim dizendo, Cícero, eu depositei R$100 na conta de meu filho, né? Que ela é minha tia, irmã da minha mãe. Isso foi na quarta-feira. Na quinta-feira, eu tenho uma tia que mora no Maranhão, tia Zefinha. Aí tia Zefinha, isso é quinta-feira, tá? Tia Zefinha mandou uma mensagem para mim dizendo, Cicinho, ela me chama Cicinho. Cicinho, eu estou mandando mensagem para meu filho para dizer que eu depositei R$80 para meu filho aí. R$80, isso é quinta-feira. Na sexta-feira, a minha esposa, que acompanhava o tratamento da Ruth, foi em Goiânia, na farmácia do Juarez Barbosa, buscar medicamento para minha filha. Aí ela estava no terminal do ônibus, lá na Praça da Bíblia, e ela disse que de repente um pessoal começou a conversar com ela, sexta-feira, começou a conversar com ela, e aí, conversando ali, ela disse que eles se aproximaram dela e pediu para ela abrir a mão, ela abriu a mão, e aí o moço colocou R$50 na mão dela, sexta-feira. Ela veio para casa, chegou e me contou. Quando foi no sábado, eu tenho um amigo, um irmão em Cristo, que mora em Anápolis, eu creio que ele não vai ficar chateado se eu citar o nome dele aqui, o irmão Pedro Nunes. Ele mandou mensagem para mim dizendo que tinha depositado R$100 na minha conta.
Isso no sábado. Então o que eu quero dizer com isso? Deus nos surpreendeu naquela semana. De domingo a domingo, Ele nos surpreendeu. Mandou chuva no domingo e até no sábado da semana Ele mandou alguém trazendo dinheiro para nós. Mas se não bastasse, no domingo, eu tenho um colega que ele não é crente. O Eli, meu amigo, que me orientou muito quando eu estava começando na área de caminhão. Ele foi meu instrutor, que me indicava, essas coisas assim. Já tinha uns dias que a gente não se via. Domingo eu estou lá em casa à tarde, escutei o ronco do caminhão, que eu saí na porta, meu bem falou, meu bem, o Eli está aqui, o nome dele é Eli. Aí eu saí lá fora, cheguei lá, essas pessoas não sabem que me abençoaram nessa situação. Talvez vão saber agora, ouvindo eu contando aqui, mas eles não sabem disso. Eu cheguei lá e disse assim, e aí como é que tu tá? Eu vim aqui só te ver e vim trazer aqui um negócio aqui para tu tomar uma água de coco. Aí me deu R$100. Glória a Deus. Glória a Deus. Então Deus surpreendeu nós naquela semana, de domingo a domingo, porque Ele cuida de nós. Todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Então a gente precisa confiar mais no Senhor, acreditar mais nele, porque Ele está no controle de todas as coisas. Eu continuei fazendo cirurgias, fazendo exame, fazendo cirurgia. Um dia eu passei muito mal, muito mal, muito mal. E teve outra pessoa que me ajudou muito. Eu não estava mais dando conta de si mesmo. Minha esposa falava para mim levar para o hospital, e eu insistindo, porque eu estava dirigindo cultos, eu ia evangelizar na rua mesmo com a sonda. As pessoas me chamavam para pregar. Eu lembro que me chamaram para pregar e eu fui. Chamaram uma vez para pregar lá em Nerópolis e eu fui. Eu segurava o microfone com as duas mãos assim, porque eu dava cãibra nas mãos e eu não conseguia controlar, sabe? Aquela dor que eu percebia assim, cãibra, você sabe, um nódulo fica andando assim. Eu percebia as minhas juntas aqui, os meus dedos aqui, ficando alto e baixando ao mesmo tempo. Eu pressionando o microfone para não soltar o microfone e sentindo muita dor. Mas nunca deixei de fazer a obra do meu Senhor. Nunca deixei. Sempre que me dava oportunidade para louvar, com muita luta, muita dificuldade, eu estava lá. Aí, nesses exames que fizeram, o médico disse para mim que eu tinha cálculos nos rins. Nos exames que eles foram fazendo, né, foram descobrindo, para ver por que estava interrompendo, que eu pudesse urinar normalmente. Descobriram que eu tinha cálculo nos rins. E aí, eu vou mostrar aqui na imagem aqui, um dos cálculos que tirou. Era grande, assim, quase o tamanho de um ovo. Um dos cálculos que ele tirou. Quando ele fez a cirurgia, ele foi lá e tirou esse cálculo. Aí foram fazendo mais exame, e descobriram que eu tinha mais. Os dois rins começaram a produzir, a gerar cálculos. Aí descobriram também nos exames, coisa que eu não sabia, que eu tenho o canal do rins direito, ele é duplo. Geralmente a pessoa só tem um, o meu é duplo, eu tenho dois. Aí o que acontecia? Eu sentia bastante dores, porque a urina não saía, e aí ela voltava pelo outro canal, e voltava para o rins. E isso me desestabilizou totalmente. Eu passei a ter pressão alta, eu passei a ficar pré-diabético. Toda coisa esquisita começou a acontecer comigo por conta desse negócio, do problema do rins. Uma das cirurgias que eu fiz no CREA, o médico fez uma soma lá, fez uns cálculos lá, e ele disse para mim, seu Cícero, os seus dois rins juntos, os dois rins seus juntos, só funcionam 39%. Os dois, não é só um, é os dois juntos. Os dois rins meus ficaram com problema. Só funcionam 39%, os seus dois rins juntos. E aí foram me encaminhando para me fazer tratamento, sabe? E a gente sem dinheiro, sem condição. Porque quando eu acidentei, eu não estava com a carteira assinada. Justamente por conta dessa minha filha, a Ruth. Eu trabalhava de carteira assinada e eu resolvi dar baixa na carteira, porque a gente precisava de um benefício para a Ruth. E como o meu salário ultrapassava, eles não concediam
Então eu abri mão da carteira assinada para correr atrás desse benefício para a Ruth. E já tinha mais de 2 anos, isso, mais ou menos 2 anos. E a carência, a gente tem uma carência, parece que é de 1 ano. E a gente foi atrás para ver se conseguiu benefício para mim, porque eu não conseguia trabalhar. E os médicos já proibiram, que eu não podia mais dirigir caminhão, não podia mais trabalhar. Né? E a gente foi atrás, e a gente não conseguiu. Eu lembro quando foi um dia, eu fui atrás de um moço, e aí ele disse que não tinha como conseguir benefício para mim, porque já tinha passado a carência, e foi aquela coisa toda. E eu voltei para casa. Assim, cheguei em casa, e aí eu comecei a orar. Eu lembro que eu estava orando, sentado na cama, com muita dificuldade, aí baixei um pouquinho, sentei no pé da cama. Deus ouve a sua oração. Não importa onde você esteja, como você esteja, Deus ouve. Eu sentei no pé da cama e comecei a orar, continuei orando, mas eu não reclamava, eu não pedia nada a Deus, eu só agradecia. Eu só agradeci, obrigado Deus, eu estou vivo, eu sobrevivi mais essa. Eu passei por mais uma cirurgia, sobrevivi mais essa. E estou agradecendo. Quando de repente meu telefone tocou. E eu não conhecia, mas o DDD era 62, eu atendi. Alô, alô. Era uma médica, uma doutora, uma advogada. Eu não vou citar o nome dela porque eu não pedi autorização. Essa advogada ligou para mim e falou o meu nome. Ela disse: seu Cícero, eu estou ligando para o senhor para saber se o senhor está com algum problema no INSS. Meu Deus, é lindo. Isso até hoje nós procuramos descobrir. Até hoje nós estamos procurando descobrir. E eu já perguntei para ela, para a advogada, como que ela me achou. Ela disse que não sabe. Deu vontade de ligar e ligou. E sabia meu nome. Isso é que é incrível. Aí, tá. Estou ligando para o senhor para saber, porque se o senhor está tendo algum problema com benefício, com auxílio doença, tem alguém na sua família com algum problema, aí eu sou advogada, aí eu estou ligando para o senhor para saber. Aí foi que assim, eu chorei naquela hora, sabe? Eu digo: doutora, eu tenho uma situação, só que está difícil. Aí contei para ela, ela disse: eu vou ir na sua casa para a gente ver. Uma mulher enviada por Deus, mais uma. E ela veio lá em casa, conversou comigo, a gente contou tudo, ela viu a nossa situação, ela disse: eu vou conseguir o benefício para você. E foi lá e correu atrás do benefício. E eu consegui o benefício, o auxílio doença. Já cortaram 3 vezes, mas ela entrava de novo e eles devolviam de novo. Deus enviou essa mulher que até hoje nós não entendemos. Depois a gente pergunta para ela: não, eu liguei para vocês, eu trabalho na área, eu liguei para vocês. Até hoje a gente não sabe como que essa mulher encontrou a gente. Claro que a gente entende que foi o nosso Deus agindo em nosso favor. Mas voltando um pouco atrás aqui, como eu falei, um dia eu estava mal, bem mal mesmo. E aí minha esposa disse: vou te levar para o hospital. Eu digo: eu não posso deixar a igreja, eu não posso deixar aqui a obra do Senhor. Aí tinha um irmão, que eu tinha conhecido ele, eu tinha visto ele acho que umas 2 ou 3 vezes. Pastor João Paulo e a pastora Thaís. Aí eu mandei minha filha chamar ele: fala para o pastor João Paulo, vem aqui. Ele nem congregava com a gente. Aí ele foi lá, ele chegou lá e disse: pastor, eu estou precisando do Senhor. A obra de Deus precisa do Senhor. Eu estou numa situação muito complicada. E eu preciso ir ao hospital. Eu não sei nem se eu vou voltar do hospital com vida. Eu gostaria que o senhor ficasse aí dirigindo os cultos. E ele disse: pastor, até contou um sonho, né? Que para ele tinha sonhado com alguma coisa lá. E ele disse: eu vou ficar, eu fico. Eu digo: tá bom, eu agradeci a ele. E ele ficou. E eu agradeço muito também. E aí a minha esposa me levou para o hospital. Dali eu fui para a UTI. Passei 14 dias na UTI, sem me alimentar, nada. Mas eu vou falar para você, lá na UTI, Deus me cuidou de uma maneira muito especial. As pessoas, pega ele ali para mim, por gentileza, meu filho. As pessoas que Deus colocou ali para cuidar de mim, eu não lembro o nome dessas pessoas. Mas foram pessoas que foram usadas por Deus, davam uma atenção toda especial para mim. E eu tinha aquela ideia: se um dia eu for para a UTI, que eu sempre ia falando, né? Fulano foi para a UTI e morreu. Eu tinha aquela ideia: se eu for para a UTI um dia, era um dos meus temores. Provavelmente eu não vou sobreviver. E quando eu cheguei lá no hospital, a primeira coisa, quando eles fizeram os exames assim na minha mão aqui, a primeira coisa que ele falou foi: sobe com ele para a UTI. Não, mas não tem vaga, mas tem que achar uma vaga para ele, tem que arrumar uma vaga para ele agora.
o médico falou, aí correram para lá e para cá e colocaram no UTI. Mas foi uma assistência assim, sabe, de Deus, a assistência. E quando eu estava na UTI, eu vi alguém morrer do meu lado, eu vi alguém morrer do outro lado, e Deus me conservou vivo. Glória a Deus, glória a Deus. E aí eu passei 14 dias na UTI. Quando fui melhorando, era para fazer hemodiálise. Marcou para fazer hemodiálise. Quando eu fui para a UTI, já marcaram para fazer hemodiálise no outro dia. Porque eu não urinava, a urina muito suja. E aí, quando foi no outro dia que foram fazer os exames final, fazer hemodiálise, o médico disse, não, vamos esperar mais um pouquinho, porque está melhorando. Teve uma pequena melhora. E essa pequena melhora, a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, no meu caso era bem menor, a minha chance foi melhorando, e com 14 dias eu saí da UTI. Aí fui para casa, mas ficava fazendo aquele acompanhamento médico. E um dia, dessas idas minhas para o hospital, eu passava mal, meu bem corria comigo para o hospital. Um dia lá internou de novo. Fiquei mais uns 10, 12 dias no hospital. Quando eu estava saindo, o doutor deu alta. Aí mandou chamar minha esposa para me buscar. Quando a minha esposa chegou, ele falou assim, seu Cícero, eu vou fazer só um raio-x aqui antes do senhor sair. Porque eu continuava reclamando das dores. Aí ele, tudo bem, doutor, ele fez o raio-x. Quando ele fez o raio-x, aí foi quando detectou esse cálculo grande que eu tinha. Que eu falei que foi tirado. Detectou esse cálculo grande. Seu Cícero, você não pode ir para casa, não. Você tem que fazer outra cirurgia. Eu disse, doutor, de novo? Ele disse, de novo. Aí foi feita outra cirurgia. Certo é que, como eu falei lá no vídeo, mais atrás, foram feitas 10 cirurgias em 2 anos e 8 meses, mais ou menos. A última eu fiz agora na época da pandemia, né, em junho, dia 1º de julho de 2021. 2022, a última que eu fiz no HGG. Época da pandemia. E eu vou dizer que parentes meus pegaram Covid, amigos meus pegaram Covid e não sobreviveram. E eu não peguei Covid. Internado nos hospitais, nessa correria toda aí, nessa época de Covid, e eu não peguei Covid. Porque Deus estava cuidando. E eu vou finalizar esse testemunho. Espero que a sua fé se fortaleça nesse testemunho que eu estou falando aqui. Lembrei-me agora que na época que eu estava lá no Gurupi, na mesma semana que eu estava no Gurupi, um pastor muito conhecido lá do Gurupi perdeu a vida, ou melhor, né, passou para Cristo na mesma curva que eu tinha caído. Ele e o obreiro dele, pega ele ali para mim por gentileza, meu bem. Ele e o obreiro dele desceram lá, o caminhão perdeu o freio, ele era muito conhecido lá no Gurupi. O caminhão perdeu o freio também e ele passou direto na curva e Jesus escolheu os dois lá. Eu estava internado lá quando o pessoal começaram a contar essa história. Foi uma comoção lá na cidade do Gurupi, porque ele era muito conhecido. Eu não lembro o nome de pessoas, eu não lembro de muitos detalhes, mas resumidamente foi isso que eu vivi nesses últimos 7 anos. Eu ainda continuo fazendo tratamento, volta e meia eu preciso usar uma sonda, mas estou aqui confiante em Deus. E eu não poderia deixar de falar sobre essa bondade de Deus, sobre o zelo de Deus para conosco. Eu lembro também que no meio das lutas minhas, eu tenho 6 irmãs, como falei, meu irmão partiu, e eu tenho 6 irmãs. E eu lembro que a grande maioria das ajudas que eu recebi não veio do meu povo. Tinha irmã na época que festava, tinha irmãs na época que fazia construção, mas o que veio do meu povo, isso eu estou contando tudo aqui para você não se surpreender. O que veio do meu povo é que eles achavam que eu estava pagando pelo que eu fiz. Não só uma nem 2 vezes, a gente fragou a cunhado falando isso. Não, você só está pagando o que ele fez. Vamos dizer assim, isso ainda é pouco para ele. É claro que a gente é falho, que a gente é cheio de defeito, cheio de erro. E eu sempre falava para as pessoas, eu não olhava por esse lado. Eu olhava para o lado
da bondade, do cuidado, do zelo de Deus e da sua misericórdia. E quando eu falava com alguém sobre isso, eu dizia assim: essa é a oportunidade que eu tenho de ser fiel ao meu Deus. Então a luta, ela vem com seus propósitos, seus objetivos. E a oportunidade que nós temos de ser fiel ao nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Então hoje eu estou aqui contando esse testemunho e dizendo: a minha vida pertence ao Senhor. Eu falei para minha esposa, eu digo, não precisa se preocupar, que o Senhor só vai me recolher no dia certo. Satanás já teve várias oportunidades, já fez várias invertidas, mas eu continuo vivo dizendo que Jesus é bom e Satanás não presta. E Jesus ama a nós. Então que esse testemunho nesta manhã, eu não sei como você está, mas que ele chegue na sua vida como um ânimo, como para fortalecer a sua fé. Embora você não entenda muitas coisas que está acontecendo, eu vou repetir. Mas Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Então vamos firme, não deixe Jesus por nada, não abandone Jesus. Como disse Paulo, eu não tenho a minha vida por preciosa, eu não tenho medo de enfrentar a vida para a pregação do Evangelho. Acho que é por isso que Deus me trouxe para esse lugar aqui onde eu estou hoje. Porque eu tenho sede de falar do meu Deus, eu tenho vontade de testemunhar do Deus que eu sirvo. E vou falar mais uma coisa: a minha experiência com Deus não é tão grande, mas eu vou repetir aqui nesse vídeo, porque alguém já disse, né? Alguém mandava mensagem para mim, eu vou repetir, né? Eu não abro mão do meu Jesus. Se eu tiver que morrer em prol da causa do meu Senhor, eu estou disposto a isso hoje. Eu não abro mão do meu Jesus. E se eu não abro mão dele, eu creio que ele também não abre mão de mim. Então que Deus em Cristo abençoe. Mas eu quero deixar uma mensagem final. Você que se afastou da presença de Deus, você que está aí no mundo, você que está vivendo uma aventura, você que fraquejou na fé, você que cometeu um erro, quem sabe, uma falha, um pecado, e está distante, achando que Deus não te perdoa, que Deus te esqueceu. Ele não te esqueceu, Ele te perdoa. Você só precisa voltar para Ele, porque Ele está de braços abertos para te receber. Você está num leito de enfermidade, você está enfrentando uma crise no lar, na família. Quero te dizer, Deus é contigo. Deus é contigo, não é para a morte. Você vai sobreviver. Cria ânimo, levanta e anda, porque não é aqui lugar de descanso. E a Jerusalém celestial está logo ali. Nós vamos chegar lá. Não deixe que ninguém roube a tua fé. E a nossa luta em prol do Evangelho continua para a glória de Deus. A paz do Senhor. Fiquem todos com Deus. Jesus é o bom amigo, é o melhor amigo. É o amigo de todo momento, de todo instante, de toda hora, que está conosco em todo o tempo. E Ele está com você aí nesta manhã. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos dados ao Senhor. Falta o coração dorido, novo faz consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor.
amigos te desprezam, todas-lhe sem oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, Cristo prova nos mostrou, quando a levar consigo